filme A Estrada 47 conta a história de caçadores de minas da Força Expedicionária Brasileira. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles sofrem um ataque de pânico. Eles se perdem, enfrentam fome e frio e acabam encontrando inimigos também perdidos. Juntos, eles vivem uma aventura quase impossível para mudar os seus destinos. O filme chega aos cinemas em maio, já premiado. Foi o melhor filme no Festival de Gramado, do Festival Ibero-Americano de Cinema no Ceará, todos em 2014. E ainda um prêmio no Festival de Havana e uma medalha da FEB, considerado o melhor dos prêmios pelo diretor. Numa ocasião, o diretor de Estrada 47, Vicente Ferraz, disse que durante as filmagens ele tinha a impressão de que comandava um exército de loucos numa batalha imaginária na Europa. Vicente, como é que foi essa loucura? Foi realmente uma loucura. Você imaginar que fazer um filme de guerra na neve, num país distante, com uma equipe de 60 pessoas, é uma logística realmente que é quase uma operação militar, né? E uma torre de Babel, né? E uma torre de Babel, porque tinha alemães, italianos, portugueses, colombianos, costarriquenhos, brasileiros, assim, era gente de várias partes do mundo. Como é que foi a questão da pesquisa? Como é que vocês fizeram todo esse preparo do roteiro, da produção do filme? Mais ou menos o método que eu uso, né, é que eu primeiro faço um argumento muito baseado na ficção, né, e depois eu faço um apoio histórico, porque eu não quero ficar muito preso à realidade, à história, né, assim, didaticamente. Depois desse processo de um primeiro tratamento do roteiro, eu fiz uma análise histórica, contratei 2 pesquisadores aqui no Brasil. E depois tem o processo de pré-produção. Então, a pré-produção já envolve outros elementos de pesquisa, né? Que são as locações, depois os decorados, o vestuário. Como a Itália é um berço do cinema, não foi difícil conseguir roupas, uniformes de época, viaturas. Vamos falar um pouquinho sobre o elenco? Como é que foi a escolha do elenco e como eles se adaptaram lá a toda a diversidade encontrada no local? O elenco, assim, acho que tem um princípio que eu tinha, que era o exército brasileiro, naquela guerra europeia, e o que ficou na história, existe um certo anonimato do soldado brasileiro e um protagonismo daquelas grandes potências, né? Principalmente da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Soviética, né? Ou seja, daqueles exércitos, do Japão. Então, eu queria transformar isso. Os atores europeus eram grandes nomes, né? São grandes nomes, né? Richard Samuel e o Sérgio Albini. E os atores brasileiros eu queria que fossem atores menos conhecidos do grande público, né? Tem o Daniel de Oliveira, que é um ator muito conhecido, o Júlio Andrade, que é um ator que hoje em dia está bastante conhecido, e tem esses atores que são emergentes agora, que é o Togo Teixeira e o Francisco Gaspar. Todos eles excelentes atores. O Richard Samuel, que é um grande ator, tinha feito, o público brasileiro conhece o 007, do Bastardos Inglórios, de uma série de filmes. A primeira vez que eu sentei com ele para conversar, ele me perguntou, Vicente, é um prazer, a gente está se cruzando aqui em Roma, porque ele estava fazendo um filme em Roma, você quer trabalhar comigo, tá? Tem uma proposta, né? Eu soube, e o seu filme é sobre o quê? Eu falei, ingenuamente, né, de novo, sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele falou, sobre a Segunda Guerra Mundial? Ele fez uma cara séria, né? E ele falou, como é que você me vê nesse seu filme? Eu te vejo como um oficial alemão. Aí ele baixou a cabeça, fez assim e falou, olha, Vicente, essa história foi contada tantas vezes, eu já fiz tantas vezes esse personagem, eu não estou interessado em fazer de novo esse filme. Aí ele já estava quase se levantando, aí eu falei, mas Richard, você vai ser capturado por uma patrulha brasileira. Ele, o quê? Uma patrulha brasileira? O Brasil teve na guerra contra a Alemanha? Aí ele sentou e eu comecei a contar a história. Ele não sabia que o Brasil tinha lutado contra a Alemanha. Ele achou ele falou o ineditismo da história. Aí ele falou, por favor, você me manda o roteiro e em uma semana eu te dou a resposta.
Em uma semana me deu a resposta e falei, quero fazer esse filme, né? Em relação à gravação, como é que foi? Porque era um frio. Não, imagina você filmar na neve de verdade, né? Ou seja, em locações, não tem estúdio. A gente estava vivendo um inverno parecido com o inverno dos nossos pracinhas, né? Claro que não numa situação de combate, não, é bem diferente. Mas a natureza, ela foi implacável com a gente, né? Era tudo imprevisível, né? E você teve, inclusive, uma passagem perto dos norte-americanos que estavam numa base, iam bombardear a Líbia, e você estava ali no meio. Como é que foi essa história? Não, essa história é curiosa, porque imagina, eu sempre fico pensando no outro lado. A gente foi filmar perto de Aviano. Aviano é uma das grandes bases da OTAN, né? Então, um pouco antes, a gente imagina o serviço de inteligência da base, sabendo que estavam chegando 60 pessoas, uma equipe dirigida por um brasileiro, com tanques, armamento, para fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, coisas que também até duvido que eles conheciam a história, né? Então, era uma coisa muito estranha aquilo para ele, aquela movimentação, né? E ali era na época era o início da Primavera Árabe, e estava tendo os preparativos para os bombardeios da Líbia, né? Então, a filmagem sofria muito porque tinha muito treinamento de tiro e de voo, né? Então, é evidente que os voos de caça, eles atrapalhavam muito porque tinha que cortar, o som direto não funcionaria, porque aquele som não existia na Segunda Guerra Mundial. Agora, de tiro, no filme tem de tiro, que é o tiro do pessoal de Aviano ali. O tiro ficava, né? Porque é um filme de guerra, vale, né? Teve alguma cena, algo que marcou, ou alguma história que marcou? Tinha uma cidade do interior do norte da Itália, onde a gente acabou filmando. Colocamos como 100, 150 figurantes, todos vestidos de época, e era uma cena que supostamente o exército aliado não chegava na cidade e a cidade ia ser atacada pelos alemães. E a cidade só era protegida por um pequeno grupo da resistência italiana. Então, como estavam chegando os alemães, a resistência toda tinha que subir as montanhas para fugir dos alemães. E a população civil desesperada, né? E eu nervoso, querendo filmar, e de repente eu vejo uma senhora de bicicleta parou no meio do quadro, no meio do set, lá no fundo, e não saía. Aí foi o assistente de direção, começou a ver que o assistente de direção estava conversando com aquela senhora chorando muito. Aí falou, ela não vai sair, Vicente, você tem que ir lá. Aí quando eu fui lá falar com a senhora, eu falei, por que essa mulher está atrapalhando a filmagem, né? Aí quando eu chego, ela fala, senhor, é que aqui foi a última vez que eu vi meu marido. Meu marido era da resistência e ele saiu pelas montanhas por ali. Então ela, quando começou a ver toda aquela cidade voltar de volta no passado, aquelas pessoas vestidas de época e tudo, ela começou a fazer ela falou, a última vez que eu vi meu marido, eu tinha, era muito nova, e foi a última vez que ela viu o marido dela depois apareceu na guerra. Então ela começou a reviver aquilo dali, ela começou a chorar muito. E aí eu não me senti no direito de parar a filmagem, porque eu achei que tinha um negócio de luto ali, né? Ela ficou alguns minutos, algum tempo ali, e eu deixei, né? Porque é um momento mágico, né? Me emocionou muito isso daí. E como é que foi a sua relação com o Exército? Existia sempre essa lacuna, né, de contar essa história. Então o Exército foi muito aberto, né, foi muito colaborador. Eles fizeram uma análise do roteiro, gostaram muito do ponto de vista que a história era contada e abriram todas as portas possíveis, né, inclusive até para o treinamento dos atores, né. Os atores eles não tinham uma formação militar, né, eram até distantes do tema, então o Exército ofereceu um dos quartéis para treinamento dos atores, né? A premissa do roteiro é um ataque de pânico e a constante no filme todo é o medo. Então isso daí, a princípio, para um olhar superficial, vai dizer assim que é uma imagem que denigre o soldado. O que é uma grande mentira, porque a história de todas as guerras, de todos os exércitos, esses episódios eles aconteceram e acontecem, né? Então não seria o exército brasileiro que não teria um episódio desse. E a questão do medo
é uma coisa que é claro, qualquer pessoa que já humano, teve... né? Humano, e é o medo que te salva. Mas você teve preocupação do Exército implicar um pouco com isso? Evidente que em nenhum momento, muito pelo contrário, fiz um filme até para reivindicar essa parte da história brasileira. O filme ele reivindica, né? Dentro da história desses personagens, eles se reivindicam no final e com um heroísmo anônimo, né, no caso, né? Porque o anonimato do soldado brasileiro é uma das coisas que mais me comove nessa história toda, né? Esses jovens, garotos de 19, 20 e poucos anos que viveram tudo isso, voltaram para o Brasil e de alguma maneira voltaram para o anonimato também depois de ter feito essa verdadeira odisseia, isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. E quem pensa que vai conversar com um ex-combatente, vai encontrar uma pessoa ufanista, se vangloriando do seu heroísmo, não, são pessoas muito comuns, modestas, e ao mesmo tempo a guerra tem um outro tempo na memória deles, mesmo eles sabendo a importância que tiveram para a história do Brasil. Você descobriu mais o Brasil e a história do Brasil fazendo filme? Com certeza, eu acho a Segunda Guerra Mundial é um momento chave para a gente do século XX e até para a gente entender o mundo contemporâneo. E saber que os brasileiros estiveram naquela situação, e uma situação limite, né? Ou seja, a guerra é uma situação limite. E o que eu fui entendendo, o soldado brasileiro, a diferença que o soldado brasileiro fez nesse momento da história. E como era uma tropa muito diversa, né? De várias regiões do Brasil, de estratos sociais diferentes, né? Então eram microcosmos do Brasil ali, naquela situação limite. E eu acho que a gente pode observar em muitos casos, o melhor do brasileiro, né? Então, isso daí, acho que era uma maneira que eu senti exemplar de falar um pouco sobre o Brasil. Você também teve contato com pessoas da Itália que viveram também a questão da guerra. Como é que foi essa descoberta também dessas histórias incríveis que você viu na Itália? A primeira vez que eu fui a Roma, né, as pessoas em Roma desconheciam totalmente a história, né, do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por ignorância, algumas pessoas perguntavam se o Brasil tinha lutado do lado do Mussolini, do eixo. Eu falei que não, estiveram do lado dos aliados. Mas quando eu cheguei ali perto da linha gótica, né, nas cidades, principalmente Gaggio Montano, Montese, em Gaggio Montano a cidade estava esperando a gente. Assim, claro, a gente tinha combinado que a gente ia chegar no tal dia, então estavam enfileirados ali na praça, as crianças, os idosos, as pessoas falando, finalmente os brasileiros vão fazer o filme, brasiliani vão fazer o filme, vão girar aquele filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Então foi uma coisa muito emocionante. Então aquelas pessoas, principalmente os idosos, eles recontaram muito o carinho, com muito carinho e muito respeito à participação do Brasil, porque se a gente pensar, aquele pedaço da Itália foi libertado pelos brasileiros. Então, a gratidão é uma gratidão de 70 anos, né? Sempre falam sobre isso, né? O soldado brasileiro, ele é muito próximo, ele é muito amigo. Né? Você sentiu isso também lá? Quando eu vejo as missões de paz, onde que o Exército Brasileiro participa ou participou, sempre esse relato, né? É curioso, né? E na Segunda Guerra Mundial isso é muito claro. Quando eu estava saindo da cidade, uma senhora veio e me deu um queijo para me levar para um soldado que supostamente ela falou que eu ia encontrar aqui no Rio de Janeiro, né? Um soldado chamado João, que o João tinha alimentado a família dela. Eu fiquei com o queijo na mão, eu não sabia o que eu ia fazer, porque encontrar um ex-pracinha chamado João, 70 anos depois. Mas se alguém conheceu o João, fala que tem um queijo esperando ele. A que você atribui o fato do próprio brasileiro não conhecer a história e não valorizar os pracinhas? Eu acho que tem um tema aí que é importante abordar, né? São os momentos de encontro e desencontro do Exército Brasileiro com a sociedade civil e vice-versa também, né? Eu acho que a gente, no caso da minha geração muito marcada por esse período da ditadura militar, né? Que é uma ditadura civil-militar, que é importante a gente voltar a afirmar isso, onde que nós, a sociedade civil, também fizemos parte desse processo, mas foi um processo que criou muita
muitas cicatrizes e muita polarização na sociedade brasileira. Então, eu como vivi o final desse processo político, então todos os temas ligados ao Exército Brasileiro eu tinha uma certa distância. Achei curioso que você saiu de um extremo. Assim. Não, as pessoas, porque eu realmente, eu estudei em Cuba, morei 3 anos em Cuba, assim, conheço bastante, há 30 anos que eu vou e tudo, mas assim, em nenhum momento, imagina, eu tenho uma visão bastante crítica do outro lado, já fiz filmes lá muito críticos e eu acho que uma das coisas que embaça é a ideologia ela te cega, te embaça, né? Eu acho, e eu falei, esse é um momento, uma parte da história brasileira tão bacana, tão edificante, né? E que ficou um pouco, pelo menos por parte da minha geração, um pouco apagada por isso, né? Mas eu acho que hoje em dia eu sou um democrata radical, convicto, e eu acho que a gente está vivendo um momento que esses valores estão se reafirmando e a gente acompanha o Exército Brasileiro nesse papel constitucional. Nesse processo, eu como não tenho nenhuma formação militar ou contato familiar com o Exército Brasileiro, eu fui aprendendo na marra isso, né? Então, pouco a pouco eu fui entendendo a vida militar, pouco a pouco eu fui entrando nos sites, nas revistas, entendendo que o papel do Exército Brasileiro extrapola em muito a uma questão de defesa de uma agressão territorial. É um serviço que o Exército Brasileiro faz, né? Eu acho que, no caso dessa pequena experiência, né, onde um cineasta faz um filme sobre uma parte da história do Brasil, sobre uma parte da história do Exército Brasileiro, onde que ele precisou da colaboração do Exército, né? Então, foi uma ponte que foi construída, né? Foi uma pequena ponte. Então, o que eu acho que deve existir outras pontes, né? Principalmente para as novas gerações entenderem, né? Esse papel do Exército na vida brasileira. Os nossos ex-combatentes da FEB, que é a última geração está aí, né? E a gente tem que prestar atenção, eles são os heróis brasileiros, verdadeiros combatentes antifascistas, os que combateram pela democracia. O 21 de fevereiro, no dia da vitória, se faça, o 7 de setembro, se faça homenagem a esses pracinhas, mas a sociedade civil tem que homenagear a esses heróis, esses que combateram pela democracia, né? Eu acho que tem que ser reverenciados, tem que trazer eles para acabar com uma falsa polaridade que existiu numa época, né? Mas isso não quer dizer que a instituição do Exército seja reflexo do passado. O Exército Brasileiro é o Exército de 2015, isso é o que a gente tem que entender. Você já está fazendo outros projetos, já está envolvido em outras gravações. Quais são esses projetos? Eu estou com outro projeto que eu estou começando a escrever, que ele é ambientado na Guerra do Paraguai. Gostou da área militar? Não é um filme sobre a Guerra do Paraguai, não tem essa pretensão, mas é ambientado na Guerra do Paraguai. Também tem uma série para televisão, não é isso? Aí para TV o que eu estou fazendo pequenos documentários com ex-combatentes, né? Que é um pouco dar voz a esses ex-combatentes, ter essa memória, né? Porque eles estão indo embora, né? Acho que a gente está na última geração de ex-combatentes e a gente tem que aproveitar para registrar isso, né? E que eu acho que é importante para as novas gerações, né? Eu acho que a minha geração, voltando, acho que a minha geração ela é um pouco marcada por esse processo todo desses 21 anos aí da ditadura militar. Eu acho que as novas gerações elas não têm essa marca, né? Tem um olhar fresco e eu acho que precisam de grandes exemplos edificantes da história do Exército Brasileiro. E eu acho que nada melhor do que ter esses senhores aí que ainda estão com a gente para passarem um pouco da história do Brasil. Então, por favor, convide as pessoas para assistir a Estrada 47. Eu convido a todos vocês para verem a Estrada 47, que vai ser estreado dia 7 de maio nos
no circuito comercial, né? Eu acho que é uma boa oportunidade de conhecer um pouco a história do Exército Brasileiro e principalmente a história do Brasil. A gente é brasileiro. Wir sind im Krieg sogar gegen Brasilien. Das ist absurd. Você não tem medo, não? Tenho fé. Ich bin fertig. Poi direzione strada 47. Dobbiamo sminare il campo minato. Io so dove. Strada 47.